Um dia, eu olhei para esse cidadão, né? Nós nos conhecemos, ele tinha uns 14 anos, né, filho? Somos amigos desde que ele tinha 14 anos. Mas nós começamos a namorar, eu tinha 19 anos. E ele tinha 20. E, primeira coisa, ele me amou e eu o amei. Para ser noiva, primeiro passo é esse. Ninguém é louco de ficar noivo ou casar-se com alguém que não ama ou com alguém que não o ama. Todo mundo quer casar com alguém que ama e que é amado. Estou certo ou estou errado? Então, o primeiro passo de ser noivo é amar. Então, o primeiro passo para você ser noiva de Cristo é você amar a Cristo. Ser amado por Ele, irmãos, é fato. Ele te ama e não tem dúvida quanto a isso. Ele já provou, a Bíblia diz que Ele já provou o seu amor para conosco. Se entregando na cruz por nós. Então, Ele já provou o nosso amor. Agora, o que resta saber é o seguinte. Você é noiva de Cristo. Você ama Cristo? Os que amam a Cristo fazem assim? Amém? Glória a Deus. Então, aqui tem uma noiva. O primeiro passo é amar a Cristo. Mas amar a Cristo não basta. Porque a noiva, quando quer casar, coisa mais chata é gente apaixonada em época de casamento. O assunto é só casamento. É onde vai morar, como é que vai ser o convite, onde vai ser a casa, como é que vai ser os móveis, como é que vai ser a festa, quem vai fazer o casamento, e o assunto é só esse. Só pensa nisso o tempo todo, o interesse do casal é só casamento. O desejo deles estão ali, no casamento, no dia, no que vai acontecer, como é que vai ser... Como é que vai ser a vida de casado, os planos, os filhos, e como é que vai... Tudo gira em torno do casamento. E aí, o Espírito Santo nos faz uma pergunta. Como é que está o teu coração em relação ao seu casamento com Cristo? Quantas vezes por dia você pensa nele? Quantas vezes por dia você fala a respeito do seu noivo? Quantas vezes por dia você fala em relação à casa que você vai morar no dia que acontecer esse casamento? Quantas vezes no dia você fala para o seu colega de trabalho da ansiedade que você tem por esse dia? Isso significa desejo pelo noivo. Quando você está apaixonado e quando você quer casar com alguém, você fica assim. O assunto é só ele. E aí a gente descobre que a gente não está tão noivo assim de Cristo. Porque nós falamos de muitas coisas. E passamos às vezes semanas sem falar dele. Sem nos lembrar que o nosso casamento está chegando. Sem nos lembrar que está sendo preparada uma bodas lá no céu para comemorar o nosso casamento. Aqui na terra a gente pouco participa disso. E isso, irmãos, Jesus vem nos alertar falando sobre isso. Porque a obra que o Espírito Santo precisa fazer na igreja é essa. Nos lembrar que somos noivos de Cristo. E como noivos de Cristo precisamos nos lembrar que nós temos um compromisso com Ele. Precisamos nos lembrar que Ele está esperando uma noiva que o ama, que o deseja tanto quanto Ele nos deseja e tanto quanto Ele nos ama. Porque Ele nos ama tanto que Ele deixou uma posição no céu. Ele deixou o seu lugar de glória para se entregar por mim e por você. Então, o mínimo que a gente pode fazer, irmão, como noiva de Cristo, é nos comportar como noiva de Cristo. E aí, a gente vê que não é tão bem assim. Porque existe uma expressão, algumas pessoas, quando a gente fala assim, ai, que bom se Jesus voltasse já.
Aí, não, agora não. Quer dizer, que deu o desejo pelo noivo, irmãos. Algumas vezes, alguns casais chegam para nós, ou chegam no gabinete, ou chegam e diz assim, nós vamos nos casar. Aí o pastor pergunta, quando? Outro dia eu até brinquei com a Letícia. Quando, Letícia? Daqui uns 3 anos, né? Ela não falou não, mas a gente já ouviu muito isso. Daqui a 3 anos, se Jesus não voltar. Tomara que ele não volte. Olha isso, irmãos. Isso é o pensamento das nércias. Isso é o pensamento da nércia. Não é, a Letícia não falou isso não, tá, irmãos? Mas isso é comum. É comum a gente ouvir isso. Tomara que Jesus não volte. Eu casei, agora eu quero ter filho. Tomara que Jesus não volte antes de eu ter meu filho. Olha o nosso amor por Jesus. Olha o nosso anelo pelo noivo. Não, Jesus não pode voltar antes de eu casar. Aí eu brinquei uma vez com a minha colega no seminário. Não, Jesus vai deixar você casar. Quando você casar e o Tobias te pegar no colo e dizer, enfim sós, a trombeta toca. Então, irmãos, o nosso desejo tem que ser para o noivo. Nós temos que viver aqui como nós pregamos no último domingo, a nossa cidadania eterna não anula a nossa cidadania terrena, nós precisamos plantar, precisamos colher, precisamos viver, mas o nosso coração tem que estar em Deus. O nosso prazer, a nossa alegria, o nosso anseio tem que ser pela vinda do Senhor, pelo nosso casamento, pelo nosso noivo. E isso não tem acontecido, irmãos. Nós estamos muito presos a essa terra. Aí eu vou brincar como o Maurício, desapega. Tem que desapegar das coisas terrenas para conquistar as celestiais, para conquistar as eternas. E nós estamos presos aqui, achando que essa vida aqui está muito boa, ninguém quer morrer, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. E aí eu me lembro da minha mãe. Minha mãe estava com câncer de fígado, em estágio final. E a minha mãe sempre foi noiva fiel. Mas como ela viu o negócio apertado do lado dela, estava chegando a hora, né? Aí a gente chegava para ela e dizia assim, mãe, o que a senhora quer? Aí ela quase não falava, ela respondia bem baixinho assim, viver. O que você quer, mãe? Quero viver. É o apego, irmãos. Apego às coisas terrenas. Se esquece que há um noivo maravilhoso nos esperando. Isso é humano mesmo, é terreno. Todos nós somos assim mesmo, né? Porque a gente fala que quer ir para o céu, fala da vida que está ruim, fala dos políticos, né, Fernando Figueiredo? Mas ninguém quer largar essa vida aqui não, todo mundo está preso a ela. Todo mundo está preso a ela. E Jesus quer que nós nos libertemos de todo o desejo do mundo, de todo o desejo por essa vida e coloquemos o nosso coração e o nosso desejo em Deus. Porque o noivo está nos esperando. E é até natural a gente justificar as noivas nércias. Mas elas fizeram tudo tão certinho, tadinha delas, né? Só não levaram o azeite. Sabe o que significa só não levaram o azeite? É que a obra do Espírito Santo de unir o coração delas a Deus não existia. Não existia nelas desejo pelo noivo. Elas iam se casar, mas elas não amavam aquele noivo. Elas queriam entrar dentro do casamento, porque ela sabia que fora era dor e ranger de dentes. Ela sabia que fora de Deus era inferno. Ela sabia que fora era perturbação. Então elas queriam entrar por causa disso, não porque elas amavam o noivo. E é por isso que a Bíblia diz assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque muitos estão aqui porque querem ser salvos, porque têm medo do inferno, e não porque amam a Deus e querem estar com Ele para sempre. É diferente. É diferente eu estar aqui porque eu não quero ir para o inferno. É diferente eu querer estar aqui, querer ir para o céu para morar na cidade eterna, porque eu sei que existe um inferno com enxofre e pintado aí com garfo, né?
com caldeirão, com diabo. Então é muito fácil eu querer ir para o céu por causa disso. Mas Jesus quer uma noiva que o ame, que deseje estar com Ele, que queira olhar o seu rosto, que queira prostrar aos seus pés e adorá-lo, que queira entrar na sua presença e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui não porque eu não queria ir para o inferno, mas eu estou aqui porque eu te amei desde o primeiro momento que eu ouvi falar o teu nome, Senhor. Deus quer uma igreja assim, uma igreja que ame o seu noivo. E nós precisamos despertar para isso, irmãos. Porque Jesus jamais, como você, se casará com uma noiva indiferente.